Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021, e nós estamos reunidos para mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Eu sou Gabriel Chianca, estou aqui com os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez, e o nosso programa de hoje tem dois caminhos principais. O primeiro dele é sobre a PEC 186, a PEC emergencial, que já foi aprovada nos dois turnos no Senado e segue agora para votação na Câmara, com a professora Margarida Gutierrez, e depois disso o professor Lixa vem falando um pouco sobre o Comitê da Política Monetária, que está marcado para começar no dia 17 da semana que vem, e quais são as nossas expectativas para esse Copom. Professora Margarida, com você. Bom, gente, então nós temos aí novidades em relação à PEC. Na semana passada eu mencionei que a PEC estava ali para ser votada e finalmente ela foi votada no Senado. Ela foi votada em 2 turnos, é uma PEC, então ela precisa de aprovação em 2 turnos nas 2 casas e 3/5 de aprovação, né? Bom, por que ela é uma novidade? Por que ela é uma coisa boa, uma peça importante nessa discussão que a gente está fazendo aí de pandemia, de economia? Porque ela permite, ela viabiliza novos auxílios emergenciais. Mas também, por outro lado, ela coloca contrapartidas de ajuste fiscal. Então, esse é o tema que eu vou tratar hoje, né? A PEC emergencial 186, ela não promove um ajuste fiscal estrutural. É algo que a gente tinha lá atrás, em 2019, em novembro de 2019, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou ao Congresso 3 PECs. A ideia das 3 PECs era, no conjunto, promover uma revisão dos gastos obrigatórios, promover eventuais desindexações dos gastos obrigatórios, isso tudo porque nós temos um orçamento muitíssimo engessado, né? Eu tenho falado aqui que 95% da despesa primária é despesa obrigatória, no caso do governo central. Então, é um orçamento que, de fato, não há nada que legislar, né? Quando você tem 95% do gasto sendo obrigatório, e não só isso, ele é obrigatório e ele está sujeito, a maior parte deles, a maior parte dos gastos, a regras próprias de crescimento, indexadas ou ao INPC ou ao salário mínimo. Então, elas crescem sozinhas. A continuar esse quadro, nós teríamos que, em pouco tempo, as despesas obrigatórias completaram todo o orçamento. Elas vão empurrando as despesas discricionárias para baixo. E as despesas discricionárias, por outro lado, tem ali investimento público, que a sociedade precisa, a economia precisa disso, e tem todo o gasto em custeio da máquina pública, que não é pouca coisa. Até controle de tráfego aéreo está em despesas de custeio. Então, o apagão dos serviços públicos é algo que está ali na nossa frente. Então, essa revisão dos gastos obrigatórios, ela não está sendo promovida por essa PEC emergencial. Mas qual é a grande importância dela? Ela viabiliza os novos auxílios emergenciais. Então, ela limita em 44 bilhões de reais o que foi aprovado no Senado. Pode ser que a Câmara mude alguma coisa. Ela limita em 44 bilhões de reais o valor do auxílio emergencial novo por conta do avanço dessa segunda onda aí do coronavírus. E, em contrapartida, ela coloca algumas restrições. Vamos falar disso agora. Sempre que a despesa obrigatória do governo central chegar a 95% do total da despesa primária, alguns gatilhos começam a serem acionados automaticamente. Que gatilhos são esses? Basicamente, está em cima do funcionário público, né? Aumentos de salários são proibidos, contratar novos funcionários é proibido, e criar bônus enquanto durar esse estado de 95% da despesa obrigatória chegar à despesa primária também está proibido. Além disso, a PEC, ela caracteriza, ela formaliza o estado de calamidade pública. A gente espera que a gente não tenha nada parecido com isso que a gente viveu, mas a PEC agora já trata disso. Em sendo uma PEC, isso vai estar escrito na Constituição. A definição do estado de calamidade pública, e nessa definição também está escrito a possibilidade de essas despesas, por conta da calamidade pública, serem retiradas do teto dos gastos via crédito extraordinário. Então, essa PEC também, por que ela viabiliza o auxílio emergencial? Porque ela permite que esses 44 bilhões de reais teto para os novos auxílios,
sejam retirados, sejam excluídos do teto dos gastos, que é uma regra bastante importante fiscal que a gente tem hoje no Brasil, e que é, na verdade, a âncora das regras fiscais, é a regra do teto do gasto. Então, via créditos extraordinários, o governo pode fazer esses pagamentos. Além disso, o que a PEC coloca aí? Uma coisa muito boa, que é uma proposta de, em 8 anos, né, os incentivos tributários, os gastos tributários, as desonerações fiscais, tudo isso é sinônimo do PIB em até 8 anos, que é algo, a nível internacional, bastante aceito. Quer dizer, um país sempre tem desonerações fiscais, dependendo daquilo que ele quer incentivar, dependendo da sua estratégia, né? Então, isso, uma vez aprovada a PEC, o governo, o executivo tem aí um período de até 6 meses para encaminhar, né, uma proposta de redução gradual dos incentivos tributários ou desonerações tributárias, sinônimo, que hoje está em 4% do PIB para 2% do PIB. Bom, só falei do governo federal. Estados e municípios poderão aderir a tudo isso que está na PEC emergencial. Eles não têm a obrigação de. Ou seja, as métricas para estados e municípios são um pouco diferentes das do governo federal, mas eles não são obrigados a implementar, a acionar os gatilhos, né, de acordo com essas métricas. Mas se eles não implementarem esses gatilhos, eles também não terão uma série de benefícios que hoje eles contam com a União. Então, por exemplo, aval para novos empréstimos, não terão. Contrapartidas, né, da União para sustentar eventuais necessidades de crescimento, de gasto, também não terão. Mas é facultativo. Cabe a cada executivo acionar ou não acionar. Então, basicamente, eu acho que essas são as grandes linhas, né, da PEC emergencial, sustentando que a gente está falando de gatilhos. Gatilhos não são modificações nas regras relativas a gastos. Isso é muito importante. A gente não está fazendo nenhum ajuste fiscal e estrutural, mas isso é muito bem-vindo, primeiro, porque ela permite o auxílio emergencial, e segundo, isso é melhor do que nada. Bom, Lixa, então agora eu passo a palavra para você para falar de um tema muito difícil, que é esse dilema aí que o Banco Central vai ter que enfrentar na sua próxima reunião de Copom com relação à taxa Selic, no meio de uma pandemia. Obrigado, Margarida. Tá, então, fazer alguns comentários sobre a reunião do Copom, que vai acontecer a semana que vem, como o Gabriel destacou na abertura. Tá? Começa na terça-feira, dia 17 de março, e a decisão sairá dia 18 de março. O que a gente está percebendo é que as expectativas de inflação para este ano e o ano que vem continuam piorando. Tá? Ontem, no Boletim Focus, a inflação esperada para 2021, para este ano, basicamente olhando para as atualizações dos últimos 5 dias, tá? Já está em 5,10%, ou seja, 4,10%, desculpe, 4,10%. Isso significa de que está acima da meta de inflação para este ano, que é de 3,75%. Mas essas expectativas continuam piorando para este ano. Tá? Ou seja, existe um deterioro, não, nas últimas semanas, e as expectativas a cada semana são revisadas para cima. Tá? Destaquemos que essa previsão que foi feita ontem, digamos que está acima de 4% para este ano, está supondo que a taxa de câmbio no final do ano é 5,10 reais por dólar. Tá? E que a Selic chegaria a 4%. Tá? Então, é um cenário, tá? É um cenário onde o câmbio, digamos, melhora um pouco, não? O câmbio está acima de 5,70, iria para 5,10, e a Selic subiria do 2% que está hoje para 4%. Tá?
Mas o problema é que quando a gente olha esse cenário, provavelmente esse câmbio a R$ 5,10 pode estar um pouco otimista demais. Pode ser que o câmbio fique num patamar mais elevado se o estresse, tá, no mercado de câmbio continua. Tá? Eu vou comentar isso depois. Tá? Então, provavelmente, esse cenário, o que estou querendo dizer é que um cenário, uma inflação de um pouco mais de 4% no final deste ano, pode estar otimista. Pode ser que a inflação esteja mais próxima, ou se a gente tenha na sua cabeça, apesar disso não aparecer ainda no Copom, no Focus, no relatório Focus, um número mais próximo de 4,50 de inflação, que já estaria bem distante do 3,75, tá? Apesar de ter um câmbio, um juros a 4%. Tá? Então, o que quero dizer com isso? Que provavelmente a gente vai começar um período de aumento da taxa Selic. Tá? Inicialmente, um mês atrás, os analistas achavam que não seria no mês de março, e que seria na reunião seguinte. Mas este último mês, o deterioro das expectativas, tá? E o aumento da taxa de câmbio, digamos, provavelmente estão mudando o consenso, e hoje existe um consenso de mercado em que o aumento será efetivamente a semana que vem. Tá? O problema agora, se já temos esse consenso, não, quase 70%, 80% dos analistas, e o que está precificado também nos ativos financeiros, não, 75% é a probabilidade de que o aumento seja na semana que vem. O problema é saber de quanto que será o aumento. Tá? Se esse aumento, inicialmente se pensava em um aumento pequeno de 0,25, tá? Isso no começo do ano, tá? Que o primeiro aumento seria mais suave, tá? Mas provavelmente, dado a trajetória das expectativas e do câmbio, pode ser que o aumento seja um pouco mais importante. Então, podemos esperar um aumento de 0,50, tá? Para a semana que vem. Acho que, na verdade, o debate está entre se vai ser 0,50 ou 0,75. 0,50 seria a posição mais moderada. Tá? Então, a Selic iria de 2% ao ano, tá? Para 2,50 e provavelmente nas reuniões seguintes continuaria aumentando. Tá? Um destaque é que provavelmente a taxa de juros neutra, que é a taxa de juros real de equilíbrio, tá? Provavelmente, segundo a maioria dos analistas, é 2,5% ao ano. Tá? Essa é a taxa de juros real de equilíbrio, 2,5%. Se a gente pensar uma inflação entre 3,5% e 4,5%, tá? Significa que a taxa de juros nominal de equilíbrio está no intervalo entre 6% e 6,5%. Acho que a maioria dos analistas concordam com isso. Tá? Se a nossa taxa de juros vai de 2 para 2,5%, ainda vai estar em um terreno estimulativo. Ainda se no final do ano, a Selic chegar a 5%, ela estará abaixo do que seria a taxa de juros nominal de equilíbrio, que a gente está falando entre 6 e 6,5%. Então, continuará sendo estimulativa. Só que será menos estimulativa do que é hoje, obviamente. Tá? Dois temas que me parecem importantes para discutir. Qual é o canal de transmissão desse aumento da taxa de juros? Não? Por que o Copom vai aumentar os juros? Não? Para onde que isso vai? Eu acho que um canal de transmissão seria reduzir a taxa de câmbio. Tá? Só que tem também um consenso entre os analistas que o efeito do aumento da Selic sobre o câmbio vai ser muito pequeno. Na verdade, o câmbio está muito mais dependente, tá, do que está acontecendo na área fiscal, que a Margarida comentou, tá, que a política monetária. É claro que a política monetária tem uma influência, não, um aumento dos juros reduz a taxa de câmbio, mas no cenário que a gente está vivendo nestes meses e nos meses seguintes, provavelmente o efeito vai ser muito pequeno, porque o câmbio está muito mais associado ao risco fiscal que a política monetária. Tá? Provavelmente, para a política monetária conseguir reduzir
a taxa de câmbio, os aumentos deveriam ser muito, muito maiores. Tá? Tem algumas estimações de que a taxa de câmbio deveria aumentar, digamos, quase 10%, a taxa de juros, desculpe, a taxa de juros deveria aumentar quase 10% para ter uma taxa de câmbio por volta de cinco reais, o que está totalmente fora de previsão. Então, o canal do câmbio não é o canal para a política monetária neste momento. O canal para a política monetária continuam sendo as expectativas. O que se espera com este aumento da taxa de juros, tá? É mudar um pouco a trajetória das expectativas, tá? Evitar que elas continuem subindo nas próximas semanas ou meses, tá? Porque vai dar uma demonstração de que o Banco Central está realmente preocupado, não é só com palavras, sino que está realmente preocupado com a trajetória das expectativas de inflação e então pode, digamos, criar uma espécie de reversão nesse aumento das expectativas e não deixar que elas aumentem para, digamos, 4,5% ao ano. Lembremos que a taxa de inflação deve continuar subindo, a taxa de inflação efetiva deve continuar subindo nos próximos meses e deve alcançar um pico no final do mês de junho por volta de 7%, tá? Uma taxa de inflação anual de 7%. Então, e essa taxa de inflação efetiva que a gente vê a cada mês aumentando tem impacto sobre as previsões, sobre as expectativas. Então, acho que o Banco Central está muito preocupado com a expectativa de inflação, tá? E o câmbio vai seguir seu caminho, tá? Não será por aí que será o efeito. É claro que vai ter todo um debate, porque, por outro lado, as expectativas sobre o crescimento do PIB este ano estão piorando. A cada reunião, a cada boletim Focus, a gente vê uma redução do crescimento do PIB para este ano. Tá? Provavelmente a gente tem um carry-over, que a gente já comentou outras vezes, por volta de 3,5% para este ano, e as expectativas hoje estão abaixo de 3,5% para o crescimento do PIB. Ou seja, que se espera que o nível de atividade este ano vai cair, tá? No ponta a ponta, especialmente no primeiro semestre. Tá? Acho que no primeiro trimestre, com certeza, teremos na série dessacionalizada um crescimento negativo. Provavelmente no segundo semestre está se discutindo, mas pode chegar a acontecer. Isso significa de que teremos, mas isso vai contaminar o crescimento, não, deste ano, e provavelmente a gente deve ter um crescimento, digamos, que já está sendo pensado entre 3% e 2,5%, muito abaixo do carry-over. Tá? Então, aumentar juros em um contexto de desaceleração das expectativas de crescimento do PIB pode ser negativo. O contra-argumento a esse ponto é que se o Banco Central não aumentar a taxa de juros na semana que vem, provavelmente o risco inflacionário vai aumentar e, com isso, vão aumentar os juros de médio e longo prazo. Ou seja, os juros de 2 anos, 3 anos vão aumentar porque, como o Banco Central não vai dar uma sinalização clara de que está preocupado com o aumento das expectativas, vai aumentar o risco inflacionário e, com isso, provavelmente, isso vai piorar as expectativas de crescimento do PIB. Tá? Então, é aquela história, não? Se ficar o bicho come, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Estamos numa encruzilhada difícil de ser tratada. Mas o Banco Central não actuar a semana que vem, vai afetar a curva de rendimentos. A curva de juros vai ficar mais empinada, como o pessoal fala no mercado, ou seja, por causa do aumento do risco inflacionário e, em consequência, tá, isso vai ter impactos negativos sobre o nível de atividade. Então, uma forma de preservar ainda o crescimento do nível de atividade, tá, é evitar essa maior inclinação da curva de rendimentos que vai acontecer se o Banco Central não atuar. Tá? Então, tem toda essa discussão por parte do mercado
E acho que o Banco Central vai decidir por mostrar claramente que vai manter o regime de meta de inflação, que vai tentar segurar as expectativas e ganhar novamente credibilidade para seu regime. Se a gente perder essa credibilidade, tá? Porque ele não aumentar os juros e as expectativas continuarem subindo, o mercado está começando a se lembrar do que aconteceu em 2011, tá? Quando o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros em agosto de 2011, num contexto em que as expectativas de inflação estavam piorando, tá? E isso levou depois a um grande desequilíbrio macroeconômico, tá? Então, eu acho que o que esperar? Um aumento da Selic, tá? Provavelmente nesse patamar de 0,50. Um comunicado do Copom dizendo que vai continuar aumentando os juros e que ele está muito preocupado com as expectativas, tá? E obviamente, vai voltar a colocar a importância das contas fiscais, tá? Especialmente para evitar que o câmbio continue no patamar que tem estado nos últimos dias. Tá? Um comentário final, que não podemos deixar de fazer, tá? É sobre o que aconteceu ontem nos mercados financeiros brasileiros, tá? Depois da decisão do Edson Fachin, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? A decisão do ministro Fachin, tá? De anular as sentenças do ex-presidente Lula, tá? E de transferir os processos para Brasília, provocou um forte impacto nos mercados financeiros, assim que foi anunciado, não? O dólar chegou a ficar num patamar de R$ 5,88 e a bolsa chegou a um patamar de 109 mil pontos, não? O Ibovespa. Depois elas se recuperaram, mas eles levaram um grande susto, tá? Especialmente porque isso muda o cenário político, tá? Para o ano que vem e, em consequência, mudam as expectativas dos agentes econômicos sobre o que vai acontecer com a inflação, o nível de atividade, a política monetária e a política fiscal nos próximos anos. Então, não podemos deixar de fazer esse comentário, porque pode ser, como sempre acontece, que parte do susto depois seja revertido, mas, de qualquer forma, a decisão do ministro, tá? E que deve ser referendada pela segunda turma, e se tiver outros, segunda turma lá do Supremo Tribunal, eles deixam uma cicatriz nas expectativas e nas séries macroeconômicas, tá? Porque agora, digamos, isso muda o cenário político e, em consequência, muda o cenário macroeconômico que a gente tem pela frente, tá? Não sei se Margarida gostaria de comentar. A gente não é capaz, né, Lígia? Nós temos a formação, né, do direito, do jurídico, para discutir esse tema, mas que chama atenção, né? No Brasil, até o passado realmente é muito incerto. E isso joga aí uma efervescência, né, no ambiente de negócios e tal, independentemente do mérito, que nós não somos capazes de julgar, que vai tornar essa travessia do ano de 2021 certamente mais, no mínimo, mais complicada, né? Bem, então nós caminhamos para encerrar mais esse episódio do Grupo de Conjuntura. Agradeço aos pesquisadores Antônio Mischa e Margarida Gutierrez e aproveito para reforçar que a partir da próxima reunião provavelmente já teremos o nosso grupo reunido, a nossa roda tradicional. Isso aí, a nossa roda tradicional de debatedores com o time completo. A gente se vê na próxima terça. Até